Meus queridos irmãos e irmãs, vamos agora falar um pouquinho sobre as orientações gerais para que aconteça o grupo da palavra. A proposta que a Diocese assumiu é a leitura orante da Bíblia, ou chamada Lectio Divina. Agora, a leitura orante da Bíblia, ela é indispensável para o nosso crescimento espiritual e para a qualidade de nossa fé vivida como discípulos missionários de Cristo. Portanto, uma comunidade eclesial vai crescer com a leitura orante da Bíblia. É o Espírito Santo que toca a alma dos que bebem na fonte da palavra revelada e os leva a saborear a verdade de Cristo que vive na igreja, no seu corpo. Portanto, nós precisamos partir exatamente deste princípio, que é a leitura orante, a fonte que vai fazer crescer a comunidade eclesial. Por isso, algumas orientações são importantes. A leitura orante não dá para fazer em grande grupo. Não é uma palestra, não é uma aula sobre a Bíblia, não é uma pregação sobre a Bíblia. Não. A leitura orante da Sagrada Escritura é feita em pequenos grupos. Somente em pequenos grupos a gente pode conseguir ir bebendo da fonte, que é a palavra de Deus. Portanto, o que a gente tem sugerido? Que em cada rua, numa quadra, num grupo, se organize grupos da palavra que se reúnam semanalmente. A nossa diocese, para facilitar, escolheu a quarta-feira, que seja o dia prioritário para as comunidades se reunirem e favorecer os grupos da palavra. Os grupos da palavra não devem ser grandes, não deve ser, como eu dizia, uma grande reunião. Não. Deve ter no máximo 12 pessoas. No máximo. Se houver mais alguém querendo participar, o que você deve fazer? Formar um outro grupo. Multiplicar os grupos da palavra. Então, por quê? Porque na medida que a gente vai seguindo o método, as pessoas precisam se envolver e partilhar essa palavra. E num grande grupo, às vezes só aquele mais falador fala, e os outros mais tímidos ficam quietos, e de repente o Espírito está falando também nele, e ele fica com medo de falar. Então, os participantes do grupo devem ser sempre as mesmas pessoas. Aqui um detalhe muito importante, é a perseverança nos grupos da palavra que vai dar a profundidade e alimentar a vida. Por isso é necessário incentivá-los a serem assíduos. Aí, aquele que é o dirigente do grupo, não é aquele que faz todas as reuniões, mas aquele que é o animador, ele deve incentivar a assiduidade dos grupos. O encontro não deve ser realizado na capela, mas em casas determinadas. Um espaço adequado, uma sala ampla, uma varanda acolhedora, bem iluminada, onde todos possam sentar-se ao redor da mesa. Não é conveniente mudar continuamente de local de cada reunião. Por esse motivo, o grupo deverá se reunir-se ao menos um semestre, sempre no mesmo lugar. Claro que cada comunidade pode ver a sua realidade e dizer, olha, aqui a gente precisa ir de casa em casa, ou aqui a gente precisa usar uma sala pastoral,
Ah, mas o princípio é que os pequenos grupos se reúnem em torno da palavra de maneira mais familiar. O que a gente deve levar para o encontro? Para o encontro deve levar a Bíblia. Quantos livrinhos precisam? Basta um, dois. Agora, é importante levar lápis, caderno, para que as pessoas possam ir anotando aquilo que foi sendo conversado, aprofundado, discutido. O encontro é destinado para quem? Para jovens, para adultos. É importante envolver o máximo de pessoas. Ah, mas se as crianças quiserem ir, vamos levar as crianças e que haja alguém que cuide das crianças e que faça com elas uma forma também de aprofundar a palavra de Deus. Mas aí é com as crianças. Ao início do encontro, é importante a acolhida deve ter um clima fraterno. Durante a meditação, deve haver 10 minutos de silêncio orante. Olha bem, 10 minutos de silêncio orante. Ocasião na qual caberá ao participante marcar o texto com os diversos sinais. Por exemplo, interrogação, não entendi. Exclamação, isso é uma coisa que me chamou a atenção. E outros sinais você vai sublinhando. E no momento da partilha, todos devem procurar escutar com atenção aquilo que o irmão, que a irmã vai dizer, aquilo que ela não entendeu, aquilo que ela quer falar. Cada grupo tem um dirigente, e o dirigente deve escolher os cânticos, treinar os leitores, orientar e incentivar a contribuição de todos os participantes. O dirigente não é para falar, não é para fazer a explicação. Aí todo mundo fala, nossa, ele fala tão bem. E o que vocês entenderam? Nada. Quem tem que falar é a palavra, é Deus. E o dirigente vai ajudar a todos a falarem. O ambiente onde se realiza o encontro deve estar oportunamente preparado. A Bíblia aberta deve ser colocada no centro, para que todos possam olhar. O centro é a palavra. Os participantes devem se dispor a viver intensamente a reunião, não só mediante uma postura exterior, atenta, mas também por meio de um coração livre, um coração aberto. Então vamos aprofundar, vamos viver nossos grupos da palavra.